Então, muito bom dia a todos que entraram na aula desta manhã. Nós vamos orar para começar a aula. Ok? Vamos orar então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pelo final de semana que tivemos de repouso, descanso. Agora vem estar conosco nesta nova semana, temos novos desafios, novas atividades. Que Tu possa estar à frente, nos ajudando em tudo que precisarmos. Nos dê Tua paz, Tua bênção, em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Muito bem. Vou compartilhar a minha tela. Deixa eu só otimizar aqui. Muito bem. Na aula de hoje, então, a gente vai observar aí a questão do vestibular. A aula de hoje ela é mais curtinha, tá bom? E ela vai trazer para nós aquilo que algumas pessoas perguntam. Qual a diferença da prova de inglês para a prova de espanhol? Talvez só o idioma, tá? Porque o que você vai observar? Que o que você vai estudar para a prova de espanhol do Enem, o foco, tá? É sempre e geralmente a interpretação de textos. Este é o foco. Por isso, para alguns, quando vão fazer o simulado, é muito simples passar no simulado de espanhol. Agora não é obrigatório, quando a gente faz na escola, que faça as duas línguas. Então, é muito simples. Você tem que interpretar o texto. Muito bem. Só que, para você interpretar texto, você precisa ter investido tempo em algum momento na leitura, tá? Porque o formato do texto ele pode variar muito nas questões. Pode ser um texto comum, tá? Pode ser um texto com 2 ou 3 parágrafos, pode ser um padrinho em língua espanhola, da Mafalda, dos Macanudos, do Gaturro, pode ser um comercial, pode ser um flyer, pode ser um trecho de uma obra literária, pode ser a crítica, pode ser uma questão social, pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão histórica. Então, é dentro da língua espanhola que você, da prova, né, de língua espanhola, que você vai observar que o interpretar textos vai vir recheado de muita coisa que talvez a sua apostila tenha trazido. Aí você vai lá e abre no módulo 17, 18, você vai observar que o autor ele trabalha geralmente na introdução um pequeno poema de algum autor, sempre no início do módulo. Então isso quer dizer que ele vai se preocupar com a literatura, tá? A prova de espanhol. Depois ele traz algum texto, seja por algum tema de saúde, algum tema de algum poema ou alguma coisa sobre a tecnologia, assuntos variados e culturais. E logo em seguida, você vai ver, tem assim, vamos viajar pelo México, vamos viajar pela Venezuela. Então, a apostila está mostrando aspectos culturais, sociais, culinários, muitas vezes. Tem um cantinho dos famosos, chamado Rincón de los Famosos. Vai falar sobre Frida Kahlo, vai falar sobre o Vargas, né, que é um poeta, vai falar sobre tantos outros aí que você pode estar folheando e vendo nesse momento. Então, isso mostra que na prova de língua espanhola, claro que você vai ter a gramática, tá? Vai ter a gramática. Só que é uma gramática contextualizada, tá bom? Através de interpretação de texto. Então, veja aqui, claro que não dá para deixar a gramática de lado, né? Conhecer bem os textos, os tempos verbais, o uso dos pronomes, saber diferenciar palavras idênticas ao português, né? São essenciais para boa leitura. Quer dizer, enquanto eu vou fazendo a leitura, tudo isso vai se passando na minha mente. O verbo, se está no presente, se está no passado, se está no futuro, se é um futuro condicional, se é um futuro simples, se é um presente do indicativo, se é um presente do subjuntivo,
se eu tenho ali palavras que são heterônimas ou heterogenéricas. Isso eu vou observando ao longo da minha leitura, tá? Então, por isso que lá na apostila você acaba estudando nos 3 anos do ensino médio a questão das conjunções, dos advérbios, das palavras homônimas em espanhol, dos artigos definidos e indefinidos, dos substantivos, adjetivos, verbo ser, estar, verbo haver. Então, estudar gramática também. No entanto, de forma contextualizada, para que a leitura vá ganhando sentido, tá? Jornais também em língua espanhola são outro aspecto importante para você aumentar o seu vocabulário. Hoje em dia, né, que a gente está bem assim, de forma a navegar por muitos canais, é importante que quem está se preparando para o vestibular em língua espanhola, ou até mesmo, hoje, muitas empresas, né, elas precisam de pessoas que tenham o espanhol, em função do Mercosul, são empresas que trabalham com esse mercado, ou até mesmo quando a gente observa que nós queremos conhecer uma série, né, de televisão, televisiva, a gente vai observando que quando a gente começa a fazer pequenas leituras, isso vai ampliando o nosso significado de muitas palavras, tá? Então, os jornais que hoje a gente encontra pela internet, o El País, né, da Espanha, o Clarín, da Argentina, é uma boa fonte de estudos, porque além de trazer ao estudante um forte componente social e político, que pode aparecer em algum texto do vestibular, tá? Econômico, cultural, dos países hispânicos, são fonte de quase certa parte, né, de alguma questão aí do Enem. Outra dica importante, aumente seu vocabulário o máximo que puder, e quanto mais conhecer o significado das palavras, mais chances você tem de acertar questões. E o melhor, poderá fazer tudo isso com muito mais rapidez. Quando a gente conhece a língua, mas a gente conhece o significado de algumas palavras, isso aumenta. Por que eu estou falando isso? Porque na língua portuguesa, a gente conhece os significados básicos. Mas no espanhol nós temos aquelas palavras que são falsos cognatos, ou falsos amigos, ou, né, as heterogenéricas, que tem um gênero no espanhol e outro no português. É feminino no espanhol, mas é masculino no português. Ou ela é escrita igual no português, que são os heterossemânticos, né? Pode ter o mesmo sentido, mas a escrita pode variar, tá? Então, as questões de espanhol têm geralmente a seguinte estrutura no vestibular. O material em espanhol, geralmente é o texto, quadrinho, um comercial, é um texto, tá? O enunciado, ele vem em português e as opções de resposta também em português. Então, isso facilita muito, porque o texto é em espanhol, mas o enunciado em português e as opções também em português. Aí você fala assim, mas por que na escola a nossa apostila é toda em espanhol? E por que quando a senhora faz provas, ela faz toda em espanhol? Porque a gente precisa, é o momento de você ler em espanhol e entender em espanhol. Quando você chega lá no Enem, o que eles imaginam? Ah, é que muitos não têm tudo isso toda semana na escola, como alguns casos aí de escolas públicas que falta professor, e às vezes tem só parte do ano aquele professor. Então, o Enem, ele tende a facilitar nessa questão. Vamos ver se ele entendeu e vamos facilitar pelo meio das alternativas em português. Mas na escola é o momento de você interagir e buscar sozinho isso, né? Então, por isso que às vezes na escola nós temos uma prova e um texto totalmente em espanhol. Agora, o importante no Enem é você ter foco e ficar atento ao que é pedido. No caso da prova de espanhol, o ideal é você quebrar um pouco a sequência lógica da questão. Veja, você vai começar lendo o que pede a questão, o enunciado em português, com muita atenção. Então, começar lendo o que se pede a questão. E isso vai ajudar você a ler o texto em espanhol com foco em mente, tá? Você vai ler o texto em espanhol e tentar localizar a resposta pedida. Procure na lista de alternativas a que melhor se adequa à pergunta e a cenário. Por que é a melhor? Porque você vai observar que as respostas, as alternativas, perdão, no Enem, elas são todas aproximadas. Todas aproximadas, mas tem a melhor, tá? Aquela que vai se encaixar com maior grandeza aí
a pergunta, e é essa que você vai assinalar. Chegar ao texto principal, já com um objetivo específico, vai reduzir bastante o tempo de vocês de assimilação, né, e vai levar você para a alternativa correta, para a resposta certa. Agora, o Enem, ele exige dos candidatos, né, que vão optar pela língua espanhola, um bom entendimento das questões políticas, econômicas, sociais, que envolvam, né, países latino-americanos. Em menor grau, a Espanha. Por isso é fundamental estar sempre dentro do contexto desses países, não apenas para a prova de línguas, ok? Mas você pode aí observar que podem cair questões sobre esse tema em outras áreas do conhecimento também, onde você precisa manter correlação com outros assuntos. Inclusive, quando você sabe o contexto de um outro país, fica fácil você fazer comparações na sua prova de redação, por exemplo. Ou você começar a compreender melhor o porquê de alguns acontecimentos ou de algumas frases que vão sendo ditas no jornal por causa do seu próprio país, situações, né? Tem alguém que acha que está com o microfone ligado? Só desligar. Muito obrigada. Uma forma de fazer isso também é você acompanhar, então, esses jornais aqui, ó. Espanha, El País. E eu não digo assim, leia tudo. Não. Leia hoje lá, abre lá no jornal El País alguma coisa, dá uma lida, vê o que está acontecendo no Chile. La Nación é um dos jornais importantes, de grande circulação, tá? Argentina, El Clarín. México, El Universal. Uruguai, El País. E Colômbia, El Tiempo. São importantes porque a gente vai conhecendo regras, leis, organização do país. Sabe que essa semana passada, eu e meu esposo, a gente estava vendo aquele Barrados na Fronteira, né? Que é como que acontece toda essa questão assim de aeroportos que fazem a fiscalização, a procura de pessoas que estão entrando legalmente ou ilegalmente, né? Quais são os requisitos, o porquê que tem todo esse controle. Então, a gente vai entendendo que a polícia, às vezes, ela vai se disfarçando dentro dos aeroportos como uma meta de poder assegurar, que isso é um direito de todo brasileiro, a segurança dentro do seu próprio país. Então, entrar dentro de um país e saber que você vai ter um controle, muita coisa pode passar, mas muita coisa é filtrada também. Isso te assegura, e a gente vai conhecendo o quê? Aspectos que vão sendo filtrados através das políticas organizacionais, do nosso sistema econômico, quando muitas pessoas tentam entrar dentro do Brasil com grande volume de mercadoria, que não está sendo pago nenhum tipo de imposto, e que para a pessoa pode levar essa mercadoria, só que fica dentro da Receita Federal, no aeroporto, é necessário que ela faça um pagamento, e claro, às vezes não vale a pena, né? E a pessoa deixa aquela mercadoria lá mesmo. Então, questões sociais também. O tráfico de pessoas, muitas pessoas são levadas, né, para fora do país ou são trazidas para dentro do nosso país, e isso tudo envolve questões políticas, econômicas, sociais, entre todos esses países latino-americanos que podem influenciar a nossa própria cultura, influenciam nosso sistema político, influencia a nossa economia. Então, é importante você ter essa visão. Economize tempo de estudo buscando matérias de interesse mundial, latino-americano, ou que tenham a ver com relação entre o Brasil e o seu país em questão. Tá bom? Então, aqui, o que é importante então a gente observar? Fale seus cognatos em espanhol e seus significados. Veja, você pode ter acordar-se, como aqui para nós é o levantar de manhã e acordou. No entanto, acordar-se é lembrar-se. Outra coisa importante, no espanhol não se usa hífen em verbos que têm o seu pronome aqui. Em português nós usamos. Almohada é o travesseiro, não é simplesmente a almofada do sofá que a gente põe. Apelido, sobrenome, não é o apelido que a gente usa. Borracha é uma pessoa que está bêbada. Brinco não é de brincar, mas é pular. O brincar em espanhol é juego, né? Juegos infantiles. Criança não é criança, é criação. Direção é endereço. Embaraçada é grávida, né? Eu estou embaraçada com esse assunto. Não estou confusa, eu estou
posso estar grávida se eu falo isso. Então, isso pode, dentro do seu texto, se você tem um vocabulário que você consegue observar essas variações, aqui você ganha muitos passos à frente de uma pessoa que talvez desconheça. E, claro, lá na alternativa, a pessoa pode embaralhar o significado e a pessoa marcar errado. Então, a prova do Enem, nos últimos 3 anos, ela teve 10 questões de entendimento de textos. Temas abordados: notícias, cultura latino-americana, meio ambiente e história. 2 perguntas sobre compreensão de tirinhas, geralmente Mafalda, Tucci, tá? E uma questão sobre compreensão de expressões, compreensão de letras de música e interpretação de poemas. Então, veja, essa fonte é do INEP, tá, gente? Então, observa aqui, nós temos essas que estão estruturadas nesse sentido. Então, é importante quem vai fazer aí o vestibular do Enem ou pensa em fazer no ano que vem, ou se não se inscreveu para esse ano, né? Observar que é uma língua fácil, porque ela é muito próxima da nossa. Ela tem uma divisão aqui que é importante, que eles trazem textos que você deve interpretar, e geralmente o texto é uma notícia, o texto fala sobre o meio ambiente, o texto fala sobre a história de alguns países latino-americanos, e, claro, ele vai trazer perguntas de compreensão textual sobre tirinhas, o que o autor está falando, mas é sempre uma gramática disfarçada no meio de tudo isso, tá? Porque trabalhar a questão de substantivos heterossemânticos ou falsos cognatos é algo que está na gramática, né? E compreender significados é algo que está na gramática, compreender expressões ou interpretar poemas, veja, vocês fazem isso em literatura brasileira, com a professora Fabiana. Na literatura espanhola também temos essa questão de interpretação de poemas, a compreensão de letras de música. Se na língua portuguesa vai ter uma música lá sei lá, do Zeca Pagodinho, né? Ou vai ter uma música, ou vai ter um poema do Shakespeare, né? Tudo isso tanto de uma literatura americana ou britânica ou espanhola, isso vai interferir também o quê? Na sua compreensão. Se vai ter uma letra de uma música que é brasileira, ou uma letra de música que é americana, ou uma letra de música que é espanhola, isso tudo vai influenciar na compreensão. Então, compreender bem, entender o que está sendo pedido, vai levar você a ter uma boa avaliação, tá? Então, aqui, dicas. É importante, 10 dicas, tá? Para você ir bem aí em provas de seleção. Leia atentamente o título e a referência bibliográfica. Isso é um outro ponto. Quando a gente pega um textinho, tá, da questão, dá uma olhada de onde é que está saindo, qual é a fonte, que ano foi publicado. Isso sempre vem essa referência bibliográfica. Leia o título, se é o título, né, se é um gráfico, se é uma notícia, se é um flyer, se é uma propaganda. Leia atentamente. Leia as questões gramaticais antes da leitura do texto. Então, é sempre aquela dica que a gente fala, né? Dá uma lida nas alternativas, depois vai no texto, porque daí você já vai mapeando, né, o que se pretende. E veja, existem muitas expressões e palavras heterossemânticas que se parecem na escrita com o português, entretanto, tem significados ali que são diferentes, tá? Exemplos: presunto significa suposto, rato significa momento, reto significa desafio, oficina significa escritório, entre tantas outras. Então é importante você observar isso, porque elas são, né, iguais no português, mas diferentes no seu sentido. Às vezes nós temos muitas palavras, né, que o sentido, o momento, vai ser escrito de forma diferente. Então, observa, a escrita é diferente, mas o significado é igual para nós, né? Quando eu tenho no contexto, esperem um rato, espere um momento. Então, veja que a estrutura é muito parecida, mas a palavra vai ser diferente na sua escrita. Acentuação. Aqui a gente deve ter cuidado para identificar, né, as regras, porque a acentuação na língua espanhola é muito igual à nossa, ela tem o mesmo mecanismo de proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas, tá? No entanto, é possível, as regras são muito iguais, tá? Que você veja, por exemplo, que o hiato
em resumo, né, quando a gente acentua as vogais I e U, né, elas aqui, elas vão observar que elas se acentuam graficamente semivogais. É aquela que não é tão forte. Todavia, tá? Então, quando estiverem acompanhadas de outra vogal, né, você vai acabar acentuando o I e o U. Então, no espanhol, o hiato é diferente, porque no hiato, para nós, no português, é aquela sílaba que fica sozinha, né? Para nós, o Davi, A. Esse A para nós seria o hiato, né? E eles vão fazer o quê? Eles vão observar a sílaba anterior, tá? Para poder acentuar a sílaba anterior, e não o próprio hiato. Agora, conjunções. As mais importantes em espanhol são aunque, que é o embora, mesmo que, o sin embargo, ou pero, que significa no entanto ou mas, com que é o portanto, e mientras, que significa enquanto. Então, são muito utilizadas e a gente tem que cuidar com o pero, que se tiver dois R's é cachorro, é perro e não pero. Então, tem essas diferenças também fonéticas, tá? Que vão interferir na sua leitura, na sua pronúncia e, claro, acrescentando um fonema mais, que é um outro R que vai interferir no valor semântico, no sentido. A palavra lo tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque pode ser um artigo neutro quando estiver antes de adjetivo, advérbio ou verbo no particípio, tá? Ou um pronome quando estiver antes do que? Lo que, por exemplo. E se for plural, ele é o plural de ele, tá? Se for plural. Então, los, plural de ele. No entanto, se for lo, é apenas aquele elemento que é artigo que acompanha adjetivo, advérbio, tá? Isso está na gramática, na apostila número 1. E os verbos, cuida aí, verbos do presente subjuntivo, tá? Nós devemos ter cuidado com esse tempo, porque a dica é lembrar que desse tempo verbal, nós temos a troca da vogal temática, tá? Que é quando essa vogalzinha aqui dos verbos no infinitivo, ela vai acabar tendo aí uma certa diferença quando a gente conjugar no subjuntivo, que dá a ideia de hipótese, né? Como no português. O pretérito imperfeito do subjuntivo, nós temos duas terminações, que é o ra e se, né? Então, ao traduzirmos aqui, bem semelhante ao nosso, teremos a terminação com dois S's, cantasse, tá? Amara e amasse. Então, só cuidar que eles não utilizam no imperfeito aqui do subjuntivo esses dois S só no português, e para eles é só um S. Cuidar, porque aqui não é um pronome, né? Como eles não utilizam o if do pronome, tem que tomar cuidado que no pretérito imperfeito, se ele está dando ideia de verbo, né? Ele não é um pronome, ele é parte do verbo, como cantasse, para nós aqui em português, amasse com dois verbos, amasse para eles não tem dois S. Os pronomes esto, isso e aquele são pronomes demonstrativos neutros, tá? Todos retomam uma ideia, uma frase, não tem plural, são traduzidos ao português como isto, isso, aquilo, respectivamente. Esses aqui, tá? Diferente de aqueles, aquelas e aqueles, que aí poderá ter o plural. As palavras lo, la, los, las, los e les aqui são pronomes, né, que são complemento, retomam palavras ou coisas. E você vai observar que a nossa apostila, a gente ainda vai trabalhar nos módulos ainda finais dessa número 3, a questão do laísmo, loísmo e leísmo. Não, na verdade, no módulo 21, logo em seguida, no terceiro bimestre, tá? Mas eles retomam, eles fazem a vez do complemento verbal, complemento nominal, complemento verbal, que é o objeto direto, objeto indireto, e eles podem estar aqui sendo, você vai ver aqui, ó, o lo como pronome, tá? Como foi dito aqui na dica 6, mas ele também pode ser um artigo neutro.
No entanto, algumas pessoas fazem a troca desses elementos, desses complementos verbais, de forma errada. Então, é isso que a gente vai ver no módulo 21, tá? Quando que acontece os erros na hora de trocar uma palavra, um substantivo, por esses elementos que serão pronomes, tá? Na aula de hoje, então, é isso, tá, pessoal? É só mais algumas dicas. Vocês têm agora, lá no portal, lá no Class, a atividade, 6 questões de língua espanhola para serem feitas. Estão super simples, fáceis. Entra agora e faz, aproveita o tempo. Nós vamos encerrar a aula e você vai entrar lá e você vai fazê-las. Talvez alguém já tenha visto, já tenha feito, tá? E eu deixei aberto até amanhã. Tá? Então, eu aconselho você a já entrar agora e fazer. E não deixar para amanhã, porque amanhã tem outras atividades de outras matérias e começa a virar aquela bola de neve e você acaba perdendo o tempo necessário para fazer. Tá bom? Tenham todos, então, um bom exercício. Façam com atenção. Não está difícil, mas é preciso atenção. Ler a questão e as alternativas. Um beijo. Tenham uma boa manhã de aulas. Tá bom?